qualquer membro, a NPD é um seleto membro da NPD, tem um currículo esplêndido, passou pela formação de PO lá do Exim, já está atuando na prática. Ele é DPO especializado em clubes, tá? E ele já passou por vários projetos aí, está atuando com a LGPD na prática e veio aqui nesse sábado compartilhar um pouco pra gente o que tem dado certo e o que não tem dado certo na prática. E pessoal, agora é o seguinte, aproveitem o conhecimento, tá? Ele vai responder, eu também vou responder algumas coisas. O que vocês tiveram de dúvidas, agora é o momento de responder. Então, com a gente, seja muito bem-vindo, querido Everton Vidal, nesse painel para bater um papo comigo. Seja muito bem-vindo, Everton. Olá, Davis, boa tarde a todos. Tudo bem aí? Tudo bom, bacana. Querido? Maravilha. Everton, querido, esse painel aqui, primeiro se apresenta um pouco, Everton, no que você é formado, pós-graduado, e você trabalha onde, fazendo o quê, querido? Nós temos aqui 20 minutos para esse nosso painel. Fala um pouquinho comigo, querido. Bacana, Davis. Eu sou formado em Ciências da Computação, tenho 2 especializações, 2 pós, uma em Gestão Estratégica de TI pela PUC e outra em Gestão Estratégica de Clubes, né? Eu já atuei no mercado de empresas privadas, né? Escritórios de direito, bancos de investimentos, construtoras, áreas de serviço, automobilística também, e mais recentemente em clubes, né? E me especializei em segurança da informação também e LGPD nos últimos anos, né? E tenho atuado aí como DPO em clubes, com formação também de auditor líder em ISO 27001, né? E com essa formação, o Davis, nesse nicho de mercado específico, né, de clubes, há uma necessidade muito grande, né? Os clubes esportivos e sociais no Brasil, são mais de 3 mil clubes espalhados pelo Brasil, eles têm essa grande necessidade de se adequar à LGPD, né? Existem clubes aí com aproximadamente 50 mil sócios, né? Tem clubes pequenos, clubes médios e clubes grandes. E o que o clube faz? Eles têm associados, né? E eles tratam dados dos seus associados por todas as áreas do clube, né? Tem a área de entrada do sócio, que é a secretaria social, que vende o título, e eles coletam muitos dados pessoais, né? Uma vez que o sócio entra no clube, se torna sócio, ele começa a usufruir das estruturas dos clubes, né? Passando pelas áreas de recreação, passando pelas áreas esportivas, pelas áreas médicas, né? Os clubes esportivos, principalmente, coletam muitos dados, inclusive dados sensíveis. Então, é muito importante que esses clubes tenham aí sua adequação à LGPD, seu acompanhamento, investimento em infraestrutura de tecnologia e sistemas, segurança da informação, né? Para evitar aí que se tenha vazamento de dados, incidentes com dados pessoais, que venha trazer aí um grande prejuízo financeiro e também a reputação dos clubes, né? Uma das coisas que quando eu entro num clube para fazer alguma consultoria, alguns deles dizem um dos nossos maiores patrimônios são os dados pessoais dos nossos sócios, né? E eles têm toda a razão, é verdade isso. Então, é muito importante aí que nós tenhamos aí profissionais, consultores e TPOs para prestar serviços para esse nicho de mercado que foi o qual eu me especializei, Davis. Perfeito. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim agora. Estava mudo aqui. Acho que estava no mudo aqui. Perfeito, Everton. E deixa eu te falar uma coisa. Você, como especialista aí na parte de clubes, compartilha para nós um pouco. E o legal, como você mesmo disse, antes de você compartilhar, é que tem todos os tipos de clube, né? Nós temos clubes, por exemplo, de diferentes classes sociais, clubes de diferentes regiões também. Mas, no geral, quais tipos de dados pessoais que um clube aí ele coleta
E quais tipos de dados você vê que são mais críticos? Qual que é o ponto X, a dor dos clubes? Faz um favor para mim. Perfeito, Davis. É o seguinte, um clube, normalmente, principalmente na entrada de um novo sócio ao clube, eles coletam muitos dados pessoais. Então, são dados cadastrais dos membros da família, inclusive crianças, né? De todos os dados da família, cadastrais, documentos, todo quanto é tipo de documento. Análise, inclusive, alguns clubes fazem uma análise mais aprofundada do associado, né? Antes dele entrar num clube, é feita uma pesquisa com relação aos dados dele, à vida pregressa dele, né? Então, existem dados importantes, dados sensíveis, e tem que se tomar muito cuidado com isso. Depois que ele entra, Davis, em algumas áreas do clube, por exemplo, são feitos exames médicos, né? Para ele frequentar uma academia, para que ele não tenha problema ao fazer alguma atividade física, ele tem que apresentar atestados médicos, exames médicos. Alguns clubes, inclusive, oferecem os serviços de avaliação física, onde é feita uma medição corporal dele, é feita a avaliação amnemese, né? Esqueci como é que você fala. Aquela pesquisa, né, sobre a saúde dele. Então, isso é muito importante, são dados sensíveis, e a maioria dos clubes faz esse tratamento de dados, Davis. Bom, perfeito. Pessoal, vocês estão vendo? Dados sensíveis. Ele falou uma coisa que eu até vou provocar ele e todo mundo aqui. Na verdade, não ele, porque ele sabe da resposta, o Everton, mas vamos provocar aqui todo mundo. Gente, mas antes disso, pessoal, vai lá, compartilha, ainda dá tempo, tá? Compartilha essa live aqui, essa aula, esse evento lá no Store, nos Instagrams, tá? Pode marcar lá a NPD no Instagram, Davis Alves PhD no Instagram, e só lembrando, nós vamos ter o sorteio ainda hoje, tá? Quem ainda não se inscreveu, como que participa do sorteio? Vai lá no Instagram, escreve presente, eu até vou colocar aqui, ó, enquanto isso. Pessoal, ó, vai lá no Instagram, escreve presente aqui, ó, tá vendo? Nesse post aqui, ó, cadê? Nesse post aqui, gente, ó, vai lá no meu Instagram, Davis Alves PhD, segue, escreve presente e marca um amigo. Foi o último post que eu fiz, tá lá, é o post da nossa Expo. Escreve presente, marca um amigo, que daqui a pouco nós vamos sortear, tá bom? Nós vamos sortear um livro de encarregados de POs, assim como assim como o Everton está aqui, tá bom? O primeiro sorteio é esse, vão ter 2 sorteios. Faz a mesma coisa lá no Instagram da NPPD. Eu vou pedir para a produção colocar aqui, Michel, coloca aqui o link, tá? Do sorteio do livro e o sorteio também na NPPD, porque, gente, lá também segue as marcas, todos os expositores que estão aqui, porque os expositores, muito provável também que eles dão alguma promoção, eles vão também te dar algum voucher de desconto, também fazem sorteios. Tem que seguir todos os expositores lá, escreve presente e marca um amigo. Então, são em 2 lugares. Lá no Davis Alves PhD e também lá na NPPD, tá bom? Vocês vão ganhar o livro de DPO. Beleza, recado dado. Enquanto isso, deixa eu tirar aqui da tela. O Everton, fala para mim. Vocês viram o que o Everton fez? O que o Everton falou, pessoal? Que um clube, antes da pessoa ser membro do clube, o clube ele faz uma pesquisa de antecedentes. Ele pesquisa a vida da pessoa. Existem clubes, por exemplo, como eu gosto muito, por exemplo, do Mansa. Já ouviu falar do Mansa, o Everton? O Mansa ele é um clube, mais uma sociedade, mais um clube mais para, não intelectuais, mas é um clube mais para uma comunidade, né? De quem gosta de estudar, etc. E aí o clube, o que ele faz? Ele vai pesquisar. Aí eu faço a pergunta para vocês, pessoal. Pode um clube pesquisar a vida pessoal do candidato antes dele ser membro daquele clube? Isso não é uma invasão de privacidade, gente? O que vocês acham? Responde aqui. Olha a pergunta que eu estou falando para vocês. Responde aqui, tá? Vai liberar certificado sim, Adriano. Daqui a pouquinho eu já falo para vocês. Quem ficar até o final,
eu já vou falar como que vocês vão fazer para obter o certificado. Pode ficar tranquilo. Pessoal, o que vocês acham? Um clube pode ou não pode pesquisar a vida das pessoas antes dela ser membro? Até em que ponto não invade a privacidade do indivíduo? O que você acha, Everton? Pode ou não pode? Vamos lá, esse é um assunto bastante delicado, né, Davis? Vamos lá, é o seguinte, a gente sabe que uma das bases legais, as duas mais complicadas de se fazer a utilização é o legítimo interesse e o consentimento, na verdade. Então, nesse caso, os clubes, para fazerem isso, para fazer esse tratamento de dados, primeira coisa, a pessoa tem que ficar sabendo, né? Então, tem que ter ali um aviso de privacidade antes de coletar os dados pessoais dele e ele ser informado que vai ser feito aquele tratamento de dados. Se o clube utilizar o legítimo interesse para poder fazer esse tratamento, a organização tem que fazer uma avaliação de legítimo interesse, né, e ponderar ali os riscos, né, para o titular de dados. E esses riscos devem ser mitigados. Bem, existe uma outra questão também, que é o tratamento de dados sensíveis, depois que ele se torna sócio, né? Para fazer uma avaliação física, para fazer qualquer um outro tratamento de dados sensível, a empresa deve se avaliar também a questão da gestão do consentimento desse sócio. Perfeito, Everton. Pessoal, olha que legal. Resume tudo que o Everton falou em ciência, finalidade. Na LGPD, nós temos uma frase: faça o que quiser, desde que o usuário saiba. Em primeiro lugar, o usuário tem que ter ciência. Quando ele se inscreveu para passar naquele clube, para ser aprovado, estava escrito lá que o clube, durante o processo de avaliação, vai fazer uma pesquisa extra sobre a vida dele. Se o clube avisou, ok, perfeito. Aí pode... Para usar o legítimo interesse, por exemplo, ou outra hipótese, tem que ser feito primeiro dedicado à finalidade. A finalidade está no artigo 6º da LGPD, enquanto a hipótese de tratamento está no artigo 7º. Não é para primeiro pensar na hipótese, primeiro tem que pensar nos princípios, porque LGPD, gente, nada mais é do que uma lei ética. De nada adianta você se respaldar pela principal hipótese se você não tiver ética. Fica a dica, aprenderam aí, dica minha e também do especialista aqui, o Everton. Everton, deixa eu te fazer uma pergunta agora na prática. Qual área de um clube, tá? Qual departamento de um clube você tem sentido que é mais crítica, que dá mais trabalho, que é bom ter uma atenção? Embora você já dê umas pinceladas, mas qual área você acha que, olha, DPOs, quem vai atuar em um clube ou também em qualquer outra empresa, se tiver uma área como essa, dá uma atenção melhor? Qual área que é um pouquinho mais difícil, é mais crítica para adequar com a LGPD? Está no mudo. Perfeito, Davis. Muito bem. As áreas que tratam dados sensíveis, por exemplo, como ficha de saúde, tem que ter um cuidado muito especial, né? Normalmente, essas fichas de saúde, atestados médicos, eles são apresentados em papel, né, para as secretarias, para as áreas médicas dos clubes em si, né? Há de se tomar um cuidado muito grande, né? A empresa, se a gente não tomar cuidado, muitas vezes o papel ali torna-se o vilão. A gente, às vezes, toma muito cuidado com a área tecnológica, com medidas de segurança tecnológicas, mas, às vezes, peca com medidas organizacionais. Então, deve-se tomar muito cuidado, avaliar os processos dos clubes e verificar onde que nós temos dados pessoais armazenados em papel, armazenados numa gaveta, deixadas em cima de uma mesa. Então, esse é um ponto crítico que eu levo sempre em consideração também, Davis. Ótimo, ótimo. E, o Everton, já que você falou que essas áreas são críticas, ótimo de ter dados sensíveis, o estado de saúde de uma pessoa, né, que um clube tem que ter para permitir qual esporte ele pode fazer e o clube tentar não se responsabilizar ou se responsabilizar. Everton, você falou que é bom dar uma atenção especial, mas o que é uma atenção especial para esses dados sensíveis? Dá uma dica para nós, por favor,
de o que você recomenda que quando tiver um dado sensível, qual tipo de tratamento, qual medida você recomenda implementar na prática? Um código de conduta mais detalhado, sei lá, um file, não sei. O que você tem praticado aí para tratar dados sensíveis para você deixar para todo mundo aqui? Perfeito, Davis. A gente tem utilizado o seguinte, além de medidas tecnológicas como firewall, antivírus, e toda medida tecnológica para o parque computacional, né? Sistemas operacionais atualizados, a gente verifica os sistemas para ver se o usuário tem realmente somente a função necessária para ele exercer a função dele, né? As segregações de funções dentro dos sistemas, e a gente procura também eliminar o máximo de papel que a gente consegue. Então, por exemplo, esses dados sensíveis em papel, normalmente a gente tem um processo, a gente estabelece um processo de digitalização, onde a gente traz aquilo ali direto para o banco de dados daquele sócio, daquele associado específico, e elimina esses papéis, né? São algumas das medidas que a gente toma para eliminar a possibilidade de vazamento de dados sensíveis, Davis. Perfeito, Everton. E Everton, em contrapartida, o que você acha que as oportunidades em relação aos clubes? Como que você acha, num nível geral, como que está o setor de clube? Você acha que a maioria dos clubes já se despertaram a atenção para a LGPD? E qual outra área, tá? Eu sei que você também, não só de clube, mas também você já passou por diversas outras áreas também, em outros carnavais e outras empresas. Qual outra área você acha que se assemelha como funciona um clube? Talvez um hospital, talvez um convênio, não sei. Então, como que está o nível aí da maturidade do tema dentro dos clubes? Por favor, Everton. Está mudo, está no mudo. Perdão, Davis. A maturidade ainda é baixa no setor, né? A gente tem feito aí reuniões e palestras de conscientização, né? Eu acho que uma das forças dos clubes, Davis, é que a gente tem stakeholders bem definidos, né? Os associados de um clube, eles compõem ali os conselheiros, né? Para que representem eles. É como se nós tivéssemos aqui o nosso Senado, o nosso Câmara dos Deputados, né? Eles elegem pessoas para representá-los. E esses representantes, eles escolhem ali, a cada 2 ou 4 anos, uma diretoria executiva para tocar o clube, né? E então, eles têm papéis bem definidos. Se a gente fizer uma boa conscientização com esses grupos de interesse, há uma tendência boa da gente conseguir evoluir com algum trabalho de adequação LGPD. Outras forças interessantes que nós temos no clube, clubes normalmente têm baixo turnover, né? Tem baixa rotatividade de funcionários, tem funcionários longevos, então são pessoas que conhecem muito do processo, então isso é um fator importante para a adequação, né? Para você levantar os processos. E a maioria deles, existe um planejamento orçamentário anual também bem elaborado e bem definido. Então, se você fazer um trabalho de conscientização, convencer os grupos de interesse que precisa ser feito, trabalhar para que eles coloquem verba no orçamento para poder trabalhar esse assunto no próximo ano, né, de competência. Fraquezas de clubes, a gente tem muitas vulnerabilidades, como essas que eu comentei, né, de dados sensíveis, muitas vezes não tão bem trabalhados. Muitas vezes a gente encontra áreas de tecnologia não muito bem maduras com relação à segurança da informação. E assim, eu vejo a oportunidade, Davis, eu vejo, assim, esse nicho de mercado é um nicho interessante para se trabalhar. Então, uma vez que você tem aí uma penetração nesse nicho, é importante fazer o trabalho de conscientização, que eles dão muita atenção também a pessoas que já trabalharam nesse tipo de mercado, tá?
Você mesmo, desculpa, Everton, você mesmo já conhece, não como DPO, mas talvez como em outras áreas aí de um clube, há quanto tempo você já lida com esse nicho de mercado e há quanto tempo você já foi nomeado como DPO? Por favor. Sim, eu lido com esse nicho de mercado já há 8 anos e tenho atuado como DPO há pouco mais de 2 anos. 2 anos, legal, legal. E, o Everton, sobre os principais, eu não vou falar entraves, né? Mas como a alta administração dos clubes tem percebido o tema da LGPD? Presidente, me corrija se eu estiver errado, é presidente também que fala de clube? Isso é. Normalmente é o presidente da diretoria executiva que é eleita por um conselho. Essa diretoria ela faz a gestão do clube aí por 2 ou 4 anos, depende do clube, tá? Como que Essa diretoria, perfeito. Essas diretorias, Davis, muitos deles, de gestores de clubes, de dirigentes de clube, alguns deles muitas vezes são empresários no mercado, né? E dedicam-se ali a um tempo do seu negócio, aliás, um pouco do seu tempo pessoal para se dedicar aos clubes, à gestão do clube. Por muito deles atuarem já no mercado, eles já vêm com algum nível de conscientização deles. Então, não é um nível de conscientização muitas vezes alto, e a gente precisa trabalhar para que essa conscientização seja plena, para a gente conseguir o investimento necessário para adequar a LGPD e fazer os investimentos necessários. Tá? E quais argumentos você usa aí? Você assim, claro, não contando ouro, mas o que você recomenda para todos, assim, olha, essa é a abordagem que eu tenho percebido que mais tem convencido aí os donos de clubes. Será que o que dói, o que motiva eles a se adequarem com a LGPD é chegar logo e falando da multa? É chegar e falando da exposição dos associados de um clube? Qual que é o principal gatilho que você tem percebido que motiva a alta administração de um clube a se mover para a LGPD? Perfeito, Davis. O primeiro argumento é a importância dos dados pessoais deles próprios e de seus companheiros, né, de sociedade. Porque uma vez que você se torna um dirigente de um clube, se algo acontecer, como um vazamento de dados, algum incidente com segurança da informação, que venha expor aí dados pessoais e até sensíveis dos próprios membros da diretoria e dos outros membros do clube, de quem é a responsabilidade, Davis? É da diretoria, é do presidente. Então ninguém quer levar esse problema para casa, né? E o segundo argumento é a preservação do patrimônio do clube. O clube não tem um dono, o clube é de todos os sócios, né? Todos os sócios que compram um título se tornam ali como se fossem donos e estão contribuindo ali mensalmente para manter toda aquela estrutura para uso e fruto deles mesmos. Então, aquele patrimônio foi construído com o dinheiro deles. Então, se houver um problema de penalidades, né, por um incidente, por um vazamento de dados, isso não prejudica apenas um, prejudica todos eles. Perfeito, Everton. Gente, olha quantas informações. Agora é o momento, se alguém quiser, coloca uma pergunta aqui, tá? Vamos selecionar 2 ou 3 perguntas, respondendo bem objetivamente, tá? É verdade, a Alessandra me falou, eu vou falar disso daqui a pouquinho, depois, gente, dessa palestra aqui, depois desse painel aqui, eu ainda vou falar sobre precificação de LGPD, tá bom? Temos o sorteio, e aí sim nós encerramos. Calma, que ainda não terminou ainda não. Ô, Everton, deixa eu falar uma coisa. Gente, quem quiser perguntar pro Everton, pode colocar uma pergunta bem curta aqui, tá? Tem que ser bem objetivo. Ô, Everton, olha lá o João Nunes perguntando. Como é visto o papel do cientista de dados nesse cenário aí de clube? Você acha que eles têm uma maturidade para ter uma TI bem evoluída, ao ponto de separar um cientista de dados, um administrador de rede? Como está o nível de maturidade aí, no caso tecnológico dos clubes, Everton? Essa pergunta é muito boa, Davis. Eu entrei
nesse mercado de clube há 8 anos, né? E quando eu entrei, eu percebi que alguns clubes não tinham essa maturidade na área de TI. Né? No máximo, tinha ali uma pessoa de suporte fazendo atendimento de todo quanto é tipo de chamado, né? Mas com o passar dos anos, eu percebi que isso tem mudado. Alguns deles, inclusive, já têm o cientista de dados, que conhece um pouco mais a estrutura de dados do clube para oferecer, inclusive, relatórios em Power BI, baseado no Data Warehouse criado na própria empresa, assim, para oferecer à alta gestão informações importantes para que eles possam ter agilidade na tomada de decisão. E também na parte de infraestrutura de TI, eu já tenho visto alguns clubes também terem pessoas ali especializadas em infraestrutura, tanto on-premise quanto em nuvem, para fazer ali a gestão desse ambiente, monitoramento e implementar medidas de segurança da informação. Tá bom, tá bom. Perfeito, perfeito, Everton. Pessoal, olha quanta informação o Everton nos trouxe. Eu vou pedir em poucas palavras, Everton, o que você recomenda para todo mundo que está aqui querendo trabalhar como DPO, você que já foi nomeado, já tem uma experiência, já atua como DPO de diversos clubes aí também, o que você recomenda para quem está aqui querendo atuar com o LGPD, querendo se formar como DPO, querendo entrar no mercado? O que você recomenda para todo mundo que ainda foi fácil estudar, não foi fácil? O que você recomenda para o pessoal? Davis, tem sido aí mais de 2 anos de muito estudo, muito mesmo. Precisa ler ali muitas vezes, nunca parar. Precisa fazer cursos especializados, né? No primeiro momento, eu fiz cursos de gestor de privacidade, que é aquele profissional que cuida ali da implementação das medidas de segurança e da LGPD. Depois de um trabalho de implementação, esse gestor ele acaba cuidando desse cenário, né? Mas eu também busquei aí formação bastante forte em segurança da informação, infraestrutura de TI, sistemas. Eu já tenho uma longa data em tecnologia, né? Mas a ISO 27001, a formação de auditor líder, me trouxe aí uma boa metodologia, não só para entender, quanto para implementar todo esse arcabouço de conhecimento, né? E por último, aí, a formação de DPO, com as certificações da Exim, vem trazer aí aquilo que a gente precisa, Davis, para atuar de forma plena nesse mercado. E a dica que eu dou é o seguinte, para o pessoal que está entrando aí nesse mercado, atuar no nicho de mercado que você já está, ou já tem conhecimento ou experiência prévia, é um grande diferencial. Perfeito, perfeito. Gente, olha aí, mais uma vez, dicas de um DPO na prática, neste painel aqui que nós falamos sobre painel LGPD na prática. De nada adianta ter tudo isso. Oi, por favor. A dica também, né? Se tornar membro aí da NPPD, que eu já sou membro aí vai fazer acho, quase 2 anos, um pouquinho mais. Isso traz aí uma grande colaboração para a gente também, porque principalmente nos comitês avançados, onde a gente tem aí reuniões mensais com grandes especialistas que são membros aí na área, e traz também aí um grande arcabouço de conhecimento e troca de experiências entre todos os membros aí. Muito bacana. Ótimo. Olha aí, gente, mais uma dica do Everton, ser membro da NPPD, participar da NPPD, tá? Vocês viram lá, participar dos eventos, estar entre os DPOs. Faz toda a diferença isso, participar dos eventos, não ajuda isso no compartilhamento de informações, Everton? Sem dúvida, é um networking fantástico, Davis. Não dá para perder isso não, viu? Tá bom, tá bom. E, pessoal, nisso que o Everton falou, ó, rapidinho aqui para vocês, já que o Everton tocou nesse assunto, como ser membro da NPPD, é só entrar lá, a nppd.org, olha lá como que faz para ser membro da NPPD.
entra aqui, ó, lá no site da NPPD, anppd.org, e clica aqui, ó, já tem o botão logo aqui de cara, seja membro, tá vendo? Clica lá em seja membro, calma que você vai ter que passar por uma avaliação. Aqui tem um vídeo para você assistir sobre, inclusive, como funcionam os congressos, e aí você vai ter que fazer uma avaliação. Se você for advogado, você pode fazer parte do comitê jurídico. O comitê público agora está fechado, tá? É o comitê que é feito avaliação. Todos os comitês têm que ser feita uma avaliação curricular. Como que a gente avalia o seu currículo? Através do LinkedIn. A NPD não coleta o seu link no seu currículo. Você só vai apontar aqui no formulário qual que é o seu link do LinkedIn. Quem não tem que fazer, porque não tem outra forma de entrar, tá? É avaliado o seu LinkedIn. Se você tem cursos na área de proteção de dados, pelo menos um conhecimento tem que ter. Na NPD, nós não aceitamos, não deixamos entrar aqui quem não consegue comprovar pelo menos um certificado, algum curso na área de proteção de dados, tá? Então, se você for advogado, você pode entrar para o comitê jurídico, tem que ter bacharel, pelo menos em direito aí, mais alguma certificação ou algum certificado já é suficiente. Não pode só ser bacharel, tem que ser bacharel e mais ter algum certificado provando que você estudou LGPD. Aí, uma vez você é aprovado, você vai receber um e-mail para você prosseguir com o pagamento da anuidade, é R$480 por ano, e aí sim você, é barato, R$480 por ano, e aí sim você vai conseguir entrar, você vai ser aprovado para entrar dentro do comitê jurídico. Se você é profissional de TI, assim como eu, você pode entrar, se submeter direto para o comitê de segurança. Também, você tem que ter ensino superior, não deixamos entrar se não tem ensino superior, você tem que ter ensino superior, mais alguma certificação, algum certificado que comprove que você estudou o tema LGPD, porque senão você não vai conseguir acompanhar nada das discussões, tá? Não adianta você chegar na NPD sem saber nada de LGPD, porque você vai estar entre os profissionais que já são profissionais de privacidade. Aí depois, mesma coisa, uma vez você aprovado, pode pagar anuidade e entrar no comitê de segurança. Se você for mestre ou doutor, eu, por exemplo, eu faço muito parte aqui do comitê científico, eu discuto bastante lá com o pessoal do comitê científico. Se você está, pelo menos, cursando um mestrado, um doutorado, ou se você já é doutor, você pode pedir para se inscrever no comitê, a avaliação do comitê científico. Aí tem que ser mestre ou doutor, ou estar cursando stricto sensu, mais algum certificado, uma certificação. Uma vez aprovado, você paga a anuidade e entra no comitê científico. Ou se você for da área de processos, governança, risco, compliance, você pode entrar aqui no comitê de governança. Tem que ter também graduação, tá? Mais uma pós-graduação em alguma área relacionada. A graduação não interfere tanto, mas a pós-graduação você tem que ter alguma pós-graduação em áreas de governança. Por exemplo, gestão de TI, gestão de projetos, gestão de serviços, pós-graduação em LGPD, qualquer coisa relacionada à governança, administração também, qualquer coisa relacionada à governança e também aí algum certificado de LGPD. Aí você paga a anuidade e também aí pode entrar na NPD, tá? Os benefícios, tá tudo aqui, ó. Pega lá os produtos, aqui tem um PDF, a cartilha para você saber o que você vai poder, como você vai poder se apresentar. Então é só você preencher tudo isso daqui, tá? Você vai mandar evidência, você vai colocar aqui a sua foto, você vai colocar aqui, ó, qual é o comitê que você quer participar, ok? E aí depois você vai colocar a evidência que é necessária, ó. Se eu coloquei o comitê de segurança, você vai colocar o seu LinkedIn e aqui você vai fazer o upload da certificação ou do diploma do curso. Se você não tiver nada que comprova que você estudou LGPD, esquece, você não vai ser aprovado, tá? Demora cerca de 14 dias, e aí uma vez que você for aprovado, o seu nome, as empresas podem procurar você aqui, ó. Você vem na parte de membros aqui em cima, e aqui que você consegue saber quem são os profissionais de privacidade do seu estado, ó. É só escolher o estado, ó. Eu quero saber do Amapá. Você clica lá no Amapá, ó, e aí vai ver quem são os profissionais de privacidade que já são aprovados, que já são reconhecidos pela NPPD. Aí vem aqui, ó, tá vendo? E aí uma empresa, quando quiser entrar em contato, validar, a empresa vai passar o mouse aqui em cima, vai escolher o estado, vai passar o mouse, e a empresa vai fazer contato direto com você lá no seu LinkedIn, tá vendo? Muita gente consegue encontrar, inclusive, trabalhos, empregos pela própria NPPD. A NPPD não cobra nada para isso. A NPPD vai reconhecer você aí no seu estado como um profissional de privacidade,
você vai ter o direito de usar o selo lá, reconhecido pela NPPD, membro da NPPD, tá? E aí as empresas vão buscar você, inclusive vai poder validar se realmente você é profissional já reconhecido pela NPPD ou não. Colocando o seu nome aqui, a empresa busca aí quem são os profissionais reconhecidos, tá, gente? Vocês podem ver qual estado que tem mais profissional, vocês podem ver tudo aqui e expliquei isso por causa. E os profissionais de privacidade, gente, eles vêm aí, tá, sempre nos congressos, lá no CNPPD. Lá no CNPPD você vai ver vários profissionais que já foram aprovados pela NPPD. Professor Davis, eu ainda não sou membro, eu ainda não fui aprovado pela NPPD. Posso ir no CNPPD? Pode também, tá? Pode. Aí quem é membro tem outros benefícios, mas quem não é também pode ir, também pode aprender. E falei isso para vocês por causa que o Everton deu essa dica final, encerrando com chave de ouro, tá bom? Querido Everton, muito obrigado. Engrandeceu muito essa meia hora que nós ficamos aqui, tá bom? Meus parabéns, tá? Também sabemos que a sua agenda é bem corrida, mas de coração, meus parabéns por esse belo trabalho que você tem feito aí no mercado e que multiplique e continue levando a LGPD para todo o Brasil, tá bom, querido? Davis, eu que agradeço. Gostaria de deixar à disposição aí o meu LinkedIn, Everton Vidal, para quem quiser fazer contato. Everton Vidal é o LinkedIn e para quem quiser fazer contato aí comigo, estamos à disposição de todos. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigadão, tchau, tchau. Pessoal, querem mais o que, gente? LGPD na prática. Vocês estão vendo? É esse tipo de palestra aqui, é esse tipo de painel que vai ter lá no CNPPD. Vocês viram que diferente foi agora? Foi o dia inteiro só de ferramentas. Agora a parte prática nós deixamos para o final. Calma que eu ainda vou dar aula. A cereja do bolo deixei agora. Não foi na palestra que eu dei de manhã. A parte de como precificar é agora que eu vou falar, gente.